Imagens rápidas mostram pés jogando futebol na terra, torcedores vibrando, goleiros fazendo defesas, silhuetas digitais, origamis de papel alumínio e o logotipo Deu Bola sobre fundo colorido. Nesse sentido, qualquer jornalista que falasse sobre o jogo, que comentasse ou que narrasse o que aconteceu numa partida, seria um cronista de futebol. Mas a crônica esportiva, ou futebolística, ela ganhou muita liberdade com o tempo, né? O Nelson Rodrigues é o melhor, né? Que já apareceu. Nessa família está todo modo de ver o futebol no Brasil. O futebol é a prova dos 9 de que a antropofagia do Oswald deu certo, né? Na tela, cronistas. De qualquer modo, seguiu o homem para o estádio, onde parou ofuscada, no espaço oco de luz escancarada e mudez aberta. O estádio nu, desventrado, sem bola nem futebol. Sobretudo sem multidão. Havia uma multidão que existia pelo vazio de sua ausência absoluta. Homem controla uma bola. Imagens em movimento de uma arquibancada de futebol. O termo crônica vem do grego cronos, que significa tempo. O registro histórico dos acontecimentos. José Carlos Marques, professor universitário. Então, o jornalismo brasileiro vai adotar o termo crônica no sentido de reconstituir cronologicamente uma partida de futebol. O futebol é linguagem, ela pertence ao domínio da fala, da comunicação. Bernardo Buarque, e ela historiador. se implantou e se desenvolveu no Brasil ao longo do século XX, que correspondeu ao período de massificação da imprensa. Zoom das páginas de um livro antigo. Cujos desdobramentos também implicaram numa série de especificidades da própria linguagem do jornalismo. Nesse sentido, qualquer jornalista que falasse sobre o jogo, que comentasse ou que narrasse o que aconteceu numa partida, seria um cronista de futebol. A gente tem a reconstituição do jogo minuto a minuto, né? Então o jogador vai bater o pênalti, perdeu o pênalti, fez o gol. Isso é um registro cronológico, seria uma crônica. Um cronista, um jornalista, ele não é um cara Giovana que tá Capucini Silva, professora. Ele pensa fora da caixa. Ele está ali para escrever o que os outros querem ler. Tenta ser factual, mas preserva uma certa liberdade para opinião, para invenção e tal. E passou a ser muito mais impressionista do que factual. Na França, Beth Miller, escritora e psicanalista. No Brasil, uma bomba de gasolina e um campo de futebol, me disse um jornalista francês. Imagem interna de um campo de futebol. A crônica aqui é um texto limítrofe entre a literatura e o jornalismo, com alguns laivos de ficção, mas sempre um registro gracioso do dia a dia. Os brasileiros são feitos para o jogo e o jogo para eles, escreveu um outro, acrescentando que os cariocas, antes de serem cristãos, comunistas, brancos ou negros, são torcedores do Vasco, Fluminense, Flamengo ou Botafogo. A partir do século XIX, por uma influência da literatura e do jornalismo francês, a crônica passou a ser associada ao chamado feuilleton, o folhetim, que era um texto que vinha no rodapé da página do jornal. Quase sempre um texto literário ou um texto gracioso, com uma reflexão sobre o cotidiano. Mas a crônica esportiva, ou futebolística, ela ganhou muita liberdade com o tempo, né? Ela nasceu em São Paulo e no Rio. José Roberto Toreiro, escritor. O Tomás Mazzoni, em São Paulo, e o Mário Filho, no Rio de Janeiro. Tomás Mazzoni na Gazeta Esportiva, Mário Filho no Jornal dos Esportes. Um cidadão como o Mário Filho, me parece que ele vai ter uma espécie de uma preocupação social. O Mário Filho tinha essa preocupação de pensar no social, tanto que ele que escreve o negro no futebol brasileiro. Porque esse livro do Mário Filho, ele está mais para um relato próximo da ficção do que um relato baseado em dados concretos. Eu acho que é um livro que tem uma importância historiográfica, sociológica, mas eu acho que é algo típico do clã Rodrigues, né? Assim como o Nelson fazia muito. E o Tomás Mazzoni tinha mais a preocupação do Estado no futebol.
Tanto que ele pregava uma intervenção do Estado no esporte, e o CND, o Conselho Nacional de Esportes, foi uma briga dele. Os dois ali, década de 30, década de 40. O Mário Filho inventou o Fla-Flu, o termo Fla-Flu, o Tomás Mazzoni inventou o Sansão. Aí você vê filhos até hoje, né? Do Tomás Mazzoni, PVC. O Mário Filho, Chico Sá. O Mário Filho, ele inventa uma nova maneira de se cobrir futebol, de botar o futebol no jornal. Fotos do herói do jogo, do personagem, a invenção disso é do Mário Filho. Ele que coloca isso no jornal. Antes você tinha Chico Sá, jornalista e escritor. A invenção, nessa família está todo modo de ver o futebol no Brasil. A gente esquece de colocar na conta dele e coloca tudo na conta do irmão Nelson. Tudo do Nelson Rodrigues está no irmão ali. O Nelson Rodrigues é o melhor, né? Que já apareceu, mais literário, apaixonado. O futebol como uma epopeia, uma tragédia. Nós passamos a olhar o futebol com esses olhos, né? Quer dizer, ele inventa um jeito de nós olharmos o futebol, né? Essa visão mais subjetiva, mais do futebol como um grande teatro, como uma peleja sanguinária, como uma coisa épica, isso foi Nelson Rodrigues. Ele fazia um tipo de texto narrativo reflexivo, recheado de personagens, recheado de referências literárias, históricas e muito engraçado. Do Nelson Rodrigues. Por outro lado, Na tela, A Pátria de Chuteiras, Nelson Rodrigues. O campeão não é apenas um jogador de futebol, é um herói. Nenhum clube, nenhum povo tem o direito de vender seus heróis. Ele identifica a ideia dos personagens e isso faz com que o futebol também se transforme quase numa novela. Sim, ele coloca literatura nisso, vira uma peça de teatro, um romance, uma novela. Mas eu acho que ele enxergava o futebol como se fosse um grande palco, uma grande cena da vida humana. Lembrando um pouco que o Balzac fez com a comédia humana, o Nelson via no futebol a comédia humana, ou a vida humana ali em jogo, ali em cena, ali em palco. O narrador esportivo, o narrador do rádio, ele bebe muito na hipérbole do Nelson Rodrigues. A bola passa a 1 quilômetro do gol e toda a bola na boca do narrador do rádio, ela passa triscando a trave, é quase gol, que é uma coisa responsável pela imaginação. No futebol, o termo crônica vai ser também utilizado, a despeito da outra utilização de registro cronológico, vai ser utilizado por alguns autores que passaram a compor também textos com laivos literários. A paixão é tamanha que o calendário esportivo pode servir para rememorar a data do casamento. Na tela, No País da Bola, na Beth briga Milan. de marido e mulher. Ela, você só pensa no futebol. Vai ver que já nem lembra do dia do nosso casamento. Claro que me lembro. Véspera de um jogo entre o Santos e o Corinthians. Jogaço. Santos, 4-1. Imagens de crianças jogando futebol no campo de terra. O fenômeno futebolístico, ele continha aspectos daquilo que o programa Agenda do modernismo idealizava. Sair dos salões e ir ao encontro, vamos assim dizer, do povo, das raízes populares, da cultura popular. O futebol se mostra uma prática da vida social brasileira do século XX. É o Canto Machado modernista, paulista, e vai fazer, que eu saiba, um dos primeiros textos em livro, né, com a questão do futebol. Desenho estilizado de um homem de óculos. Ele ainda era bastante moço, mas rapidamente ele vai se socializar com os modernistas. Por exemplo, ele já participa do movimento antropofágico, ele é um dos redatores da revista de antropofagia, junto com a Tarsila do Amaral e com Oswald de Andrade, e começa a se revelar como um talentoso contista, cronista e contista. Ele tem 2 contos em que ele trata do futebol, Brás, Bexiga e Barra Funda, que é um livro delicioso, e especificamente esse conto de 1927, que é justamente como você consegue reproduzir, por meio da linguagem, toda a emoção da vivência de um jogo. Ele conseguiu com maestria, porque ele começa o conto com o trilar do apito do juiz. Eu acho que ele teve a primazia de perceber
algo que os seus contemporâneos não quiseram fazer, de enxergar a importância do futebol. O Graciliano Ramos desdenhava do futebol, achando que era uma invencionice estrangeirada que não tinha a ver com a prática esportiva tipicamente nacional. Lima Barreto falou contra o futebol também. Então é interessante que o Alcântara Machado talvez tenha quebrado essa fronteira, e aí nós temos uma pequena rusga entre cariocas e paulistas, porque os cariocas vão dizer que o João do Rio, antes do Alcântara Machado, no Rio de Janeiro, já compunha essa cena da sociedade carioca como se fosse um modernista avant la lettre, um modernista antes da Semana de Arte Moderna em 22 em São Paulo. Lima Barreto poderia ter reconsiderado algumas das suas observações, porque ele falece justamente em 1922, um ano antes. Ele tinha criado, junto com outros autores, num tom provocativo, como lhe era próprio, a Liga contra o Futebol. O futebol ele canalizava as rivalidades interestaduais, e para isso ele entendia que o futebol era mais um fenômeno de separação, de rivalidade, do que propriamente de comunhão. Que foi também a percepção, por exemplo, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos também teve essa visão negativa, inclusive dizendo que o futebol não pegaria no Brasil porque ele não era autêntico, ele não tinha raízes na cultura popular. Na tela, domingo, poema de Mário de Andrade. Hoje quem joga? O paulistano, para o Jardim América, das Rosas e dos Pontapés. Eu encontrei crônicas, por exemplo, crônicas magníficas de Mário de Andrade, que assistiu, quando ele viveu no Rio de Janeiro, a partidas da seleção brasileira na Copa Roca, que era a Copa que ela disputava anualmente com a Argentina, com o Leônidas da Silva em campo, em São Januário. E São Januário apinhado de torcedores, e aquilo foi para ele um acontecimento, lhe rendeu uma crônica sobre o jogo Brasil 3, Argentina 2. E ele vai lançar, vamos assim dizer, uma espécie de manifesto do modernismo, que também foi chamado de futurismo, um livro Pauliceia Desvairada, que é o livro fundador do modernismo, em que lá já temos um poema em que ele observa, em que ele comenta uma partida de futebol. Friedreich fez gol. Corner, que juiz. Gostar de Bianco? Adoro. Qual Bartô. E o meu xará? Maravilhoso. Futilidade, civilização. Esse bailado mirífico, que é uma expressão que ele utiliza para falar dos jogadores brasileiros, né? Então tem encantamento com a arquibancada, com a população, com os torcedores, e tem um encantamento com o que se passa dentro do jogo. O primeiro grande fenômeno do esporte, do futebol no Rio de Janeiro, é o Sul-Americano em 1919. E 1-0, inclusive, motivou o Pixinguinha a fazer o célebre choro 1-0. Que ali ficou cravada na cultura brasileira a importância que o futebol tem. A produção de crônicas esportivas de um escritor renomado, de um escritor bastante conhecido do regionalismo nordestino, que é José Lins do Rego, que foi uma espécie de braço direito no Jornal dos Esportes de Mário Filho. E o José Lins do Rego, muito apaixonado pelo Flamengo, talvez fosse um outro grande exemplo, né, de escritor que escrevia sobre futebol no jornalismo brasileiro. E uma particularidade da produção cronística de José Lins do Rego foi a sua vinculação a um clube de futebol. Ele era Flamengo até morrer mesmo, né? Isso era muito criticado pelo Tomás Mazzoni, em São Paulo, que era um cara anticlubista. Ele achava que você tinha que ficar acima das paixões e tal. E a figura de Leônidas da Silva o cativa, e ele diz, né, o vermelho e preto da bandeira do Flamengo me lembrou a minha bandeira natal do estado da Paraíba. Ou seja, ele traz para a crônica esportiva torcedores transformados em personagens, né? Ou os times também transformados em entidades apaixonantes, né? Ele começa a personificar os times, né? Então tinha o Marinheiro Popeye, era o Flamengo, o Almirante, que era emblematizava o símbolo do Vasco. Então ele começa, o Pato Donald, que era o Botafogo. Então ele começa a fazer a ficção pelos personagens das revistas em quadrinho para falar dos jogos. Divisor de águas da linguagem da crônica esportiva e dessa aproximação com o ideário do modernismo. Acho que a crônica esportiva se desenvolveu bastante graças a essa esses vários rostos que ela tem, né? Ela consegue ter vários tons diferentes. O dia a dia do clube tem um cronista que conta mais isso. Se você quer mais a vida do jogador, tem um cara que vai ali. O jogo importa tanto quanto a vida.
como é patente no diálogo seguinte. Você reza? Às vezes eu rezo. Às vezes como? Andando de avião eu rezo. E quando mais? Quando meu time joga, o Botafogo. A crônica ela tem essa dimensão escrita, mas a dimensão oral. E um outro dado que permanece muito interessante, que são os cronistas bissextos, ou seja, aqueles que apenas ocasionalmente falam de futebol, mas falam não com esse olhar técnico, que vai dar, por exemplo, mais recentemente, num Luiz Fernando Veríssimo, no próprio Tostão, o Armando Nogueira, que foi um poeta da crônica esportiva. É muito interessante realmente essa riqueza do gênero literário crônica e como ela percebeu o futebol como um campo de experimentação, um campo de observação das relações humanas. O Juca Kfouri se formou em sociologia, então ele faz uma coisa mais social, tal. Acaba sendo a mistura, né? A crônica esportiva depende muito de onde vem o cronista. Na genealogia, cronista que faz a transição da literatura para o jornalismo, eu viria mais 2 nomes dignos de nota, que são Zé Roberto Oreiro, que durante muito tempo escreveu na Folha de São Paulo. Ele também criava aquelas imagens, metáforas e personagens. Eu inventei o Zé Cabala, que era um cara que recebia o espírito dos jogadores do passado, que era um jeito de contar a história de jogadores pouco conhecidos, né? Tinha uma Maria Chuteira, uma cronista, uma menina escrevia sobre uma Maria Chuteira, era ótimo. E vários outros personagens, Tico e Teco, que eram os caras que inventavam os regulamentos da CBF, né, e dos campeonatos estaduais e tal. E alguém que nunca renegou essa tradição e influência é o Chico Sá, que durante anos também escreveu na Folha de São Paulo, fazia uso dos personagens assim como o Nelson. Então tinha o Corvo do Edgar, que é o Corvo do Edgar Allan Poe, no célebre poema do Raven, né? O Corvo, Nevermore, Nevermore. Então o Corvo do Edgar, que era do Edgar Allan Poe, e ele criou o Urubu do Augusto, para fazer contraposição ao Corvo do Edgar. Corvo Edgar. O Corvo Edgar é totalmente baseado no Edgar Allan Poe. O Corvo estava sempre no ombro de um jogador do time adversário. Então o Corvo secava sempre o favorito. Era mais pro Urubu, era mais um primo pobre do Corvo de Edgar Allan Poe, entendeu? Era uma versão nacional. Estava mais pro Augusto dos Anjos. Estava mais pro Augusto dos Anjos do que pro Edgar Allan Poe, na verdade. Era mais pro Urubu do Augusto dos Anjos, que eu usava também esse personagem. Então eu acho que o Chico Sá também brincava num diálogo constante com o leitor, que é típico da crônica. O futebol é a prova dos 9 de que a antropofagia do Oswald deu certo, né? Que pegou aquela coisa estrangeira e vomitou, né? Assim, o futebol talvez seja o maior exemplo, o exemplo mais bem sucedido, que é reler aquela história toda e fazer outro jogo, que aqui se fez, em termos de mudança do que veio dos ingleses, se fez praticamente outra linguagem. É outro poema, é outra parada, né? Eu quero destacar um outro fenômeno que foi muito presente no jornalismo brasileiro nos anos 90 e até o começo dos anos 2000, que era, em épocas de Copas do Mundo, o que compunha a grande imprensa brasileira, né? O Globo, o Jornal do Brasil, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Esses 4 jornais passaram a convocar, especialmente nessas 3 Copas, 94 Estados Unidos, 98 França e 2002 Japão e Coreia do Sul, passaram a recrutar escritores de ofício, para, durante a Copa, escreverem sobre a competição, sobre o Mundial de Futebol. Ainda não tinha essa patrulha contra o humor, né? Então não tinha problema não, eu podia fazer piada com jogadores, times e tal. Hoje é que o humor virou uma coisa meio pecaminosa, assim, né? Paulo Mendes Campos, com a mesma melancolia, o mesmo lirismo do que ele emprega ali na crônica dele, na poesia dele no geral, ele escrevendo sobre futebol é sensacional. Ele tinha um troço lá chamado Jornal da Tarde, que ele escreveu umas pílulas, umas histórias, e ele tem umas crônicas sobre o Didi, tem outra crônica que eu lembro até do título, O Gol é Necessário, que é incrível. O Paulo Mendes Campos me pegou muito, assim. Juca, porque tem uma visão política, eu gosto muito do Tostão. Tostão acho que é ótimo, né? Entende muito de futebol, relativiza tudo.
Nunca coloca uma verdade absoluta, e de vez em quando cita Fernando Pessoa. O Veríssimo, por exemplo, eu acho que é mais um contista que um cronista. E muita gente que se chama cronista até hoje, para mim é um articulista de futebol, é um comentador, é alguém que vai trazer a sua opinião, não necessariamente fazendo um texto nessa utilização de recursos literários. Bom, contemporâneos ao Nelson, eu acho que a gente tem uma tríade, né, que seria o Pai, Filho e Espírito Santo da crônica esportiva no Brasil, que é o Nelson, o Armando Nogueira e o João Saldanha. Desenho estilizado de um homem fumando. O Saldanha falando, ele comentando, ele tinha um poder, porque eu acho que ele já é cronista, o texto dele já é pronto na fala. Tanto que você pegar o texto dele no Jornal do Brasil, era quase a transcrição do comentário dele no intervalo de jogo no Maracanã. Então era um falar quase de bar carioca, assim, aquela conversa no bar que ele utilizava no seu texto escrito, né? O ingresso custa 20 mangos e pouco. Mas o João Saldanha, ele cumpriu um pouco essa ideia de aproximar o futebol de uma linguagem muito coloquial. O Nelson também, mas o João Saldanha é muito mais, muito coloquial, muito oralizada. Porque ele chega a ser técnico da seleção brasileira e técnico de outros times. Porque ele é um militante do Partido Comunista no Brasil, quando o Partido Comunista entrou na ilegalidade. Ele sempre foi uma pessoa de muitas opiniões contundentes sobre política. Foi dirigente esportivo do Botafogo, foi técnico do Botafogo da seleção brasileira e transitou também como o Nelson, mas ele transitou mais pelo rádio, pela jornalismo impresso e pela televisão, né? João Saldanha era muito mais informal, muito mais anedótico, né? Gostava de contar histórias engraçadas, humorísticas, né? Os subterrâneos do futebol, os jogadores fugindo da concentração. É um outro estilo, né? Um estilo menos grandiloquente, muito mais justamente desses casos saborosos que o futebol proporcionava, de reverência. É realmente também um outro cronista de mão cheia. Eu acho que isso é um ponto de que a nossa literatura deve se orgulhar nessa produção. Se estiver em dificuldade, mas com a intenção de vencer, diz que vai derrubar a barreira e grita bola para frente. Caso, no entanto, ele abra mão da luta, anuncia que tira o time de campo. Ameaça se aposentar pendurando as chuteiras. O leitor de futebol é um leitor louco, você não pode errar jamais. Por exemplo, se eu falo que em 1984 o gol da vitória do Santos foi do Zé Sérgio, eu vou receber milhares de e-mails me xingando de tudo quanto era, porque foi o Serginho Chulapa que fez o gol. Tem muitos autores e muitos nichos já, né? Tem muitas subdivisões. Você vai achar o cronista que você quer, né? Porque a oferta é grande. Sobre o papel da mulher como jornalista, como cronista de futebol. É raríssima a presença de mulheres de mulheres cronistas, para não dizer que não há. Eu registro o nome da Florita Costa, que era casada com Flávio Costa, que foi treinador do Vasco, do Flamengo e da seleção brasileira na Copa de 50. Mas ela colaborou no Jornal dos Esportes com uma coluna chamada Diário do Flamengo. A primeira repórter de campo mulher, ela vem da Rádio Mulher, tem essa participação, mas isso já é final dos anos 70, início dos anos 80, então a gente tem esses processos de exclusão das mulheres do mundo dos esportes de modo geral, né? E no mundo do jornalismo isso não é diferente. As mais fantásticas que eu li e que legitimavam o futebol de mulheres, que eram acolhedor, que era positivo, que era de incentivo, é um texto chamado Futebol Depois da Louça Lavada, que é um texto do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, que foi escrito por uma mulher, eu não recordo, Mara Cabaleiro, ela chama. Escreveu um texto sobre times de empregadas domésticas que jogavam nas areias do Leblon depois de servir a janta das famílias e lavar a louça. Então chamava o Futebol Depois da Louça Lavada. A Ireide Cardoso escrevia sobre o futebol de mulheres, também depois foi vereadora, né?
também era alguém que pautava muito o movimento feminista. Mas assim, eu consigo pensar em nomes, isso não é bom, né? Porque se a gente consegue pensar em alguns é porque não passa muito dos dedos da mão, né? A Clarice Lispector bateu sua bolinha ali no futebol, provocada pelo Armando Nogueira. Armando Nogueira com lives românticos e ultrarromânticos, às vezes até muito exageradamente romântico, né? Mas ele tem algumas sacadas muito geniais, como por exemplo dizer que para o Garrincha fazer um drible, um lenço é um latifúndio, né? A área de um lenço, né, é quase um latifúndio para o drible do Garrincha, que consegue fazer um drible num espaço de terreno muito pequeno. Quer dizer, o futebol pode parecer só um esporte, mas na verdade ele imobiliza a inteligência brasileira. A grande metáfora da vida está lá, está dentro do campo, está no goleiro que ia se consagrar e aos 90 do segundo tempo toma um frango e vai do céu ao inferno num minuto. Isso é um grande drama e ao meu ver, assim, é o que me interessa como cronista do futebol. E isso é uma invenção, isso é matriz rodriguiana. Isso ele que inventa. Quando eu falo que nós hoje somos diluidores, porque apaixonados pelo Nelson Rodrigues e continuadores, né, dessa obra do Nelson Rodrigues. Homem em uma sala rodeada de monitores. Seja homem ou mulher, presidente da República ou cantora de sucesso. O ex-presidente Jânio Quadros mandou pendurar as chuteiras do gabinete para garantir assim que nunca mais se candidataria. Elis Regina, a gloriosa, declarou à imprensa que teria um dia a dignidade de pegar a chuteira e pendurar, porque aí já era. Em branco, no canto superior esquerdo, o logo, Sesc TV. Roteiro, direção e apresentação, Miguel de Almeida. Produzido por Marcelo Braga. Produção executiva, Andréa Lanzoni, Flávia Tonalese. Direção de fotografia, Pedro Dourado, Danilo do Carmo, Bruno Risas. Direção de arte e estúdio, Carla Café. Cenógrafo e ilustrador, Werner Schultz. Trilha tema de abertura, Dupla 02. Trilha sonora, Maestro Petreca. Som direto, Tomás Franco. Montagem Laís e câmara, Fernanda Giusfredi. Coordenação de pós-produção e finalização, Emerson Moreira. Produção Santa Rita Filmes. Realização Sesc TV 2023, sesctv.org.br.